Como eu disse, nós estamos em frente ao Instituto Médico Legal, aqui no centro do Rio de Janeiro, onde estão os corpos daqueles que foram trazidos dessa mega operação. 80 corpos já foram periciados, essa informação é do Kleber Rodrigues, ele está aqui do meu lado, ele vai entrar daqui a pouquinho para nos explicar exatamente o que ele viu pela manhã. O que a gente pode observar nesse momento é uma fila de familiares. Uma fila de pessoas esperando por respostas. Muitas delas que são amparadas pela Defensoria Pública, outras delas por entidades de direitos humanos, procurando por respostas, querendo saber se o seu ente querido ele foi trazido para cá. Os outros corpos de outras mortes do Rio de Janeiro não estão sendo trazidos para cá, estão sendo levados para o Instituto Médico Legal de Niterói. Então a rotina aqui mudou completamente. A gente vai pedir para o nosso cinegrafista, inclusive, mostrar um pouco nesse momento a fila, mostrar as pessoas que estão aqui observando todo esse processo e esperando por respostas. Nós temos muitos familiares, inclusive, esperando aqui para que tenham informações. Os policiais tentam organizar a fila de pessoas que estão no pesar pelos parentes que foram mortos. Os policiais já não estão aqui, já houve a cerimônia deles de sepultamento. Eu vou trazer depois mais detalhes desse cortejo que tem atravessado o Rio de Janeiro em homenagem a eles. E a informação que a gente tem é que pelo menos metade desses 80 já foram liberados para o sepultamento para a família. É um processo que vai durar dias. Não há ainda uma perspectiva de que ele se encerre. Além disso, nós tivemos também a modificação dos locais dos corpos. Vocês lembram que ontem, na entrevista à imprensa, a Polícia Militar falou que alguns que estavam na Pedreira, lá na região da Penha, foram levados para a Praça Central e colocados em fila. Isso pode afetar também o reconhecimento de alguns corpos relativos a eventual envolvimento com o Comando Vermelho. E isso é uma preocupação, porque a Polícia Militar não tem como fazer uma vinculação direta de alguns desses corpos. Então, a grande questão é saber se essas pessoas eram ou não criminosas, ou se entre esses corpos com o Comando Vermelho e que foram assassinadas. É um processo extenso agora de identificação. A Polícia Federal já ofereceu ajuda para esse processo ontem, na reunião do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do ministro Ricardo Lewandowski, com o governador Cláudio Castro. Inclusive, eu estou aqui com o Kleber. O Kleber está aqui do meu lado. Ele está durante toda a manhã aqui no Instituto Médico Legal. E ele pode falar um pouquinho para a gente nesse momento o que ele viu durante a manhã. Eu vejo, Kleber, uma revolta geral das pessoas que estão aqui procurando por informações e também estão insatisfeitas de terem seus parentes assassinados. Olá, Uribe, boa tarde para você, boa tarde para a nossa audiência. A gente está acompanhando agora o drama desses familiares que estão aqui em busca de informações. Há pouco nós tivemos também aqui em frente ao Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro uma coletiva de imprensa da Defensoria Pública justamente para falar sobre essa dificuldade que esses familiares estão tendo de buscar informações. A defensora pública, Rafaela Garcês, afirmou, inclusive, que até o momento são 80 corpos, né, que já foram identificados, necropsiados aqui pelo Instituto Médico Legal. Essa informação foi confirmada também pela Polícia Civil e parte desses corpos já foi liberada para a família fazer esse processo de luto, né, que todo familiar precisa viver. De fato, a gente vê aqui muita gente também em busca de informações no ônibus que foi disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado. A defensora também afirmou que vai peticionar no âmbito da DPF 635, no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Defensoria Pública tenha acesso à perícia. Durante a coletiva, ela disse que essa foi uma dificuldade, que a Defensoria Pública faz parte da DPF, é um meio do governo do Estado que está na DPF, mas que não teve ainda acesso à perícia que está sendo realizada aqui no Instituto Médico Legal e também pede informações sobre a forma como esses corpos foram retirados da área de mata e colocados na Praça na Penha, porque tudo aquilo que compõe naquele cenário também faz parte dessa investigação. O outro ponto também, Uribe, se me permite, foi a questão das câmeras corporais. Ontem foi uma pergunta que nós questionamos, né, os órgãos que compõem a cúpula de segurança do Estado. Eles afirmaram que as câmeras estavam funcionando, entretanto que há um tempo de bateria, de duração, são 12 horas de duração de bateria,
essa operação teria durado pelo menos 15 horas. Então, o secretário da Polícia Militar já afirmou que há uma possibilidade de que nem todas as imagens tenham sido registradas em função da duração dessa bateria. Então, a Defensoria Pública já disse que quer informação sobre a forma como essa operação foi conduzida pela polícia. De acordo com a Defensoria, não cabe aqui uma crítica se ela foi certa ou não, se a atuação, mas sim da investigação se tudo aquilo que compõe a DPF foi cumprido no âmbito dessa operação, que é a mais letal na história do Rio de Janeiro, Líbia. Maior, inclusive, do que a chacina lá no Carandiru. Interessante de perceber, porque esse é um ponto que minhas fontes apontaram, Tainá Falcão e Kleber, principalmente a dificuldade daqueles corpos que foram tirados da pedreira e levados para a praça lá na Penha, porque há indícios de que alguns deles foram modificados, estavam com arma, estavam com armamento e essas armas foram retiradas. E aí tem a dificuldade de vinculá-los ao Comando Vermelho ou não, se saber se realmente eram criminosos ou não. Agora, Kleber, teve um momento de tensão aqui mais cedo, que foi quando passou o cortejo em homenagem aos policiais mortos. Muitos dos familiares aqui ficaram bastante revoltados, mas a população tem que entender, os policiais e também as pessoas que foram assassinadas são vítimas da omissão do Estado. O culpado nesse processo é o Estado, não são nem os policiais, nem os pobres dos familiares aqui que estão em luto por conta dessas mortes durante esse confronto. Exato, Uribe. É uma questão que a gente vem discutindo há bastante tempo, né, sobre a atuação do Comando Vermelho, que hoje domina grande parte do território nacional. Uma discussão também sobre essa questão de classificar, né, o Comando Vermelho como uma organização narcoterrorista. É uma questão que a gente deve abordar também nos nossos telejornais, estamos abordando também. E aqui nós vimos muitos familiares, né, enquanto passava o cortejo, vimos buzinas de motoristas que passavam aqui em apoio a esses policiais, vimos também críticas desses familiares durante a atuação. E é como você disse, né, são policiais que estão no fronte da batalha. Nós temos ali 2 policiais militares do BOP, nós vimos também a esposa de um desses policiais trocando mensagem minutos antes de ter a confirmação da morte desse agente, e nós temos 2 policiais da elite. Não raras vezes nós vimos também policiais de elite, como por exemplo um policial da CORE que foi assassinado durante uma operação da polícia contra o Comando Vermelho. Ou seja, é uma facção muito violenta, que comete crimes que a gente vem repercutindo muitas vezes aqui mesmo nos bastidores, e que há de se ter uma discussão de que só o governo do Estado aqui, né, só a atuação da força estadual, da forma como está acontecendo, não está funcionando, né? Os números mostram isso. É uma operação com muitos mortos, inúmeras armas apreendidas, cerca de 120 armas apreendidas, dessas 91 fuzis, que são armas de guerra. Então, de fato, essa discussão, como a gente viu ontem também durante a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, precisa expandir para o governo federal também sobre a atuação, inclusive de acordo com a cúpula da segurança, nas fronteiras do Brasil, por onde essas armas entram. Lembrando também, né, Tainá Falcão, que nós ainda temos delegados e policiais feridos, um deles em estado grave no hospital. Então aqui a gente não tem narrativa, aqui a gente mostra os 2 lados. Tivemos pessoas mortas durante a operação, mas também temos policiais que ainda estão lutando para sobreviverem depois dessa mega operação. É contigo, Tainá. Obrigada, Uribe, super importante essa conversa de vocês que estão aí, podem detalhar melhor o que está sendo visto. Mais importante ainda, ouvir a voz desses moradores que estão buscando informações, como o Gustavo Uribe agora há pouco relatou para a gente, a fila de familiares que perderam parentes buscando o reconhecimento desses corpos no IML hoje de manhã. Portanto, ainda essa tragédia que atravessa os moradores dessas comunidades.